Né? Então, Deus nos dá a oportunidade. E o que vamos fazer com essa oportunidade, né? Eu posso escolher vir na prova da miséria e privações com o objetivo de suportá-las com coragem, né? Esse é o objetivo. Eu escolho vir na prova da miséria e passar por privações para suportá-las com coragem. Mas daí pode não acontecer isso. Pode chegar aqui e sucumbir. Você pode escolher a prova da pobreza para chegar aqui e ter coragem, ter força, e suportá-las e não suportar, né? Ficar em sofrimento ou tentar até caminhos errados para mudar de prova, ou seja, para ir para a riqueza, para se tornar rico, fazer coisas erradas, né? Então, e assim agravar a sua pena. Então, tudo depende de nossas escolhas. Deus dá a gente a oportunidade. O que eu vou fazer com ela? Pode o espírito enganar-se quanto à eficiência da prova que escolheu? Pode escolher uma que esteja acima de suas forças e sucumbir. Pode também escolher alguma que nada lhe aproveite, como sucederá se buscar vida ociosa e inútil. Mas então, voltando ao mundo dos espíritos, verifica que nada ganhou e pede outra que lhe faculte recuperar o tempo perdido. É semelhante o aluno, né, que prefere fazer, por exemplo, eu vou fazer o segundo ano, porque é mais fácil as matérias, porém, com isso, ele não vai aprender nada, porque ele já tem conhecimento de tudo aquilo que vai fazer, né? Ele não vai ter que sofrer, que estudar, que se questionar, que passar horas lendo, né, reformulando o texto para aprender algo. Então, é semelhante. Tem pessoas que ela pode escolher uma vida fácil aqui, né, e chegar aqui e não aprender nada com isso. Ou, por exemplo, ela pode escolher uma prova acima das suas capacidades. Eu quero a prova da riqueza, porque com essa eu vou progredir. E chegar aqui e sucumbir. E fazer com a riqueza coisas que vai trazer para ela sofrimento e um longo tempo de reparação. Depois da morte, efetivamente, logo após a morte física, sofre a alma culpada minucioso processo de purgação. Tanto mais produtivo, quanto mais lhe exteriorize a dor do arrependimento. E apenas depois disso, consegue elevar-se à esfera de reconforto e reeducação. Arrependimento é a porta de entrada. Então, até o espírito conseguir, né, se conscientizar do seu erro e se arrepender, leva um tempo, né? Ele passa por sofrimento. Então, quando ele se arrepende de seus atos, né, que vem o arrependimento é que é a porta de entrada. É que aí começa o seu progresso e a nova chance para ele recomeçar, né, e dar novos passos. Está no livro Evolução em Dois Mundos, André Luiz. Primeiro, arrependimento para o socorro. Segundo, rever o pretérito. Terceiro, estudar. E o quarto, voltar. Então, primeiro vem o arrependimento, depois você vai rever sua trajetória, você vai se preparar, né, para poder voltar à Terra, para um novo progresso, para uma nova, né, para estudar novamente, como se diz. Tipos de reencarnações. Entretanto, reencarnações se processam muitas vezes sem qualquer consulta aos que necessitam segregação em certas lutas no plano físico, providências essas comparáveis às que assumimos no mundo com enfermos e criminosos que pela própria condição ou conduta perderam temporariamente a faculdade de revolver quanto à sorte lhes convém o espaço de tempo em que se lhes perdura a enfermidade ou que se mantenha sobre as determinações da justiça. São os problemas especiais em que a individualidade renasce de cérebro parcialmente inibido ou padecendo mutilações congênitas, ao lado daqueles que lhes deve abnegação e carinho.
incapazes de eleger o caminho de reajuste pelo estado de loucura ou de sofrimento, que evidenciam semelhantes enfermos são decididamente internados na cela física, como doentes isolados sobre assistência precisa. Vamos lá. Assim, reportando de lares faltosos ou paupérrimos, contrariando, por vezes, até certo ponto, os estatutos que regem a hereditariedade. Quando a gente erra uma palavra uma vez, para acertar é difícil. Por representarem dolorosos excessos no caminho normal. Então, algumas reencarnações, elas são realmente muito dolorosas, né? Então, como ele diz aqui, nasce de cérebros parcialmente inibido, ou padecendo mutilações congênitas ao lado daqueles que lhe devem abnegação e carinho. Então, algumas pessoas nascem, sim, com certas dificuldades, né? Por que que Deus permite? Justamente para ajudá-la no seu processo evolutivo. Mas ela estará junto de pessoas, né? A quem deve carinho e abnegação. Incapazes de eleger o caminho de reajuste pelo estado de loucura ou de sofrimento, que indevidamente semelhantes enfermos são decididamente internados na cela física. Quando diz cela física, é no corpo. Então, tem algumas reencarnações que são especiais, né? A gente olha assim, por que que Deus permite que nasça dessa forma? Deus sabe o porquê de tudo, né? Talvez se Deus desse àquela pessoa total inteligência para ela reencarnar com a mente sadia, saudável, ela não conseguisse se reajustar. Ela usasse de sua inteligência para se, como é que se diz, para se comprometer mais ainda. Então, alguns espíritos nascem, sim, né, com certa dificuldade, às vezes não conseguem, não tem a inteligência tão aguçada, né, como a gente vê tantos casos, só que nem todos são necessariamente porque Deus quer, né, que seja assim, como é que se diz? Não é que seja para puni-lo, né, é uma necessidade do espírito.